Obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas.
Graça e paz, queridos irmãos, é com alegria nesta manhã de domingo, dia do pastor, que saudamos a todos com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Hoje é comemorado no meio batista o dia do pastor. Outras denominações também têm comemorado nesse dia. Então, é com alegria que aqui saudamos todos os pastores, todos os irmãos em Cristo Jesus, parabenizando a todos por este dia tão significativo em evidenciar o dia de seus líderes, seus guias espirituais, de maneira que esse dia é de fato valorizado. Então, todos estão de parabéns, e muito especial todos os pastores batistas das igrejas batistas espalhadas pela face da terra. É com alegria, portanto, que nos encontramos nessa manhã, muita saudade dos irmãos, estamos com saudade de cada um, orando, perseverando, crendo que Deus há de continuar o seu processo salvífico, maravilhoso em nossas vidas. E assim gostaria de lhe chamar nessa manhã, para que a gente iniciasse esse domingo bem especial, onde propriamente nós não vamos ter uma escola bíblica dominical, mas vamos ter aqui alguns momentos também de gratidão a Deus, de oração, de hinos e de homenagem também aos pastores. E aí eu tive, logo pela manhã, tive também aí vendo vários vídeos que foram lançados, dentre eles a da nossa associação, que eu achei bastante interessante que fosse publicado para que os demais irmãos que não tiveram acesso possam ver as homenagens que foi feita pela Associação Mata Centro e aí pela Sociedade de Homens da Associação Mata Centro. Então, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por estarmos na Tua presença, obrigado pelos livramentos e por Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e generoso para conosco. O Senhor tem sido Deus grandioso de geração em geração. Assim, ó Deus, nesta manhã de domingo, nós pedimos uma bênção muito especial para todos os pastores, missionários, todos aqueles que dispõe, ó Deus, as suas vidas para servir na casa do Senhor e aos seus irmãos. Para servir, ó Deus, na Tua igreja, igreja que compraste com Teu precioso sangue. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, pedimos uma bênção especial para cada um, suas famílias, e que o Senhor continue dispensando bênçãos sem medida sobre a vida de cada um. E cada um continue na dependência do Teu Espírito, na orientação do Senhor, de maneira que cada um possa estar sendo confortado e dirigido pelo Teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, no nome precioso de Jesus, nós agradecemos por cada igreja que tem, ó Deus amado e cumprido a missão do zelo, do companheirismo com seu pastor. Te agradecemos, ó Deus, pela existência da igreja, porque sem a igreja não haveria pastor. Assim, ó Deus, nesta manhã, te agradecemos pela existência de cada um, no qual podemos pastorear e acompanhar. Assim, ó Deus, no nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos nesta manhã de domingo. Amém e amém. Quero agora convidar você a poder ver o vídeo da Associação Mata Centro, o vídeo que foi exposto aí no Facebook, ou melhor, no Instagram, no Zap e me parece também no YouTube foi colocado. Então a gente pode ver esse vídeo de homenagens aos pastores da Associação Mata Centro.
Pai, segunda Crônicas 15:7, para todos os pastores da nossa Mata Centro, que diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam das vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém. Que Deus possa abençoar a cada pastor, a esses varões valorosos. Feliz dia do pastor. Que Deus abençoe a cada pastor da nossa Mata Centro. Amém. Graça e paz, queridos pastores da nossa associação. Somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Nesse domingo estamos comemorando o dia do pastor Batista e é com muita alegria, com muito amor, que nós da Associação Mata Centro, na diretoria e na pessoa do presidente, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Queremos dizer aos amados pastores que estamos orando por cada um de vocês nesse momento difícil, nesse momento que estamos vivenciando, e que Deus continue abençoando, dando a cada um de vocês entendimento e alegria para continuar servindo e adorando ao nosso Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gostaríamos muito de estar neste dia, nesse domingo, fazendo uma boa homenagem a vocês, mas se sinta abraçado pela nossa associação, por cada um da nossa diretoria. Nós somos gratos a Deus por cada um de vocês. Todos da nossa associação sentem-se abraçados pelos homens. Em nome de todos os homens da associação, nós queremos lhe desejar um feliz dia do pastor e que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Graça e paz a todos. Segundo domingo de junho, uma data especial, uma data marcante para todos nós batistas, porque é comemorado o dia do pastor. E em nome da Sociedade de Homens, a primeira Igreja Batista de Gravatar, eu venho parabenizar todos os pastores da Mata Centro e de uma forma especial queremos parabenizar o nosso pastor Leonardo, pastor da nossa igreja, e também pastor da Associação Batista das Igrejas do Mata Centro. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Leonardo, seu ministério, sua família, que o Senhor continue sendo bênção, continue cumprindo com o ídolo do Senhor, cumprindo com tudo aquilo que o Senhor tem reservado na sua vida aqui na terra. Deus abençoe, forte abraço da Sociedade de Homens Batista de Gravatar. Graça e paz. Segundo domingo de junho, dia do pastor Batista. Por esse motivo, estou gravando esse pequeno vídeo para parabenizar todos os pastores batistas, de um modo assim especial, o Senhor Pai Mata Centro, que Ele possa estar lhe abençoando e dando sabedoria a cada um. Para dizer que sou irmão, na verdade do Senhor, que Ele possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Hoje é o dia do pastor. Nós louvamos a Deus por esses líderes espirituais que Ele colocou em nossas famílias. Então Deus, em toda a sua bondade, escolheu um nome sério de fé para nos guiar e orientar ao longo da nossa caminhada pela vida, pelo que agradecemos diariamente nas nossas orações. Que o Senhor proteja e o mantenha junto a nós por muito tempo. Eu estou com você, declara o Senhor. Ageu 1:13. Queremos agradecer a todos os pastores pelo seu empenho e dedicação em frente às suas ovelhas e que Deus abençoe, que sejam firmes e fortes na fé de Cristo. Amém? Meu nome é Newton, sou da Igreja Batista Lagoa do Costa, em Gravatar. Graça e paz a todos. Estamos aqui para representar a Igreja Batista de Queiroz, os homens batistas, e para desejar um feliz dia dos pastores para todos os pastores, especialmente para o meu pastor. Que Deus continue abençoando a vocês, derramando chuva de bênçãos nas suas vidas. Que Deus abençoe a todos os pastores. Fiquem na paz, que Deus abençoe. Parabéns em nossas vidas. Parabéns pelo seu dia, pastor. Você é um exemplo para nós. Que Deus abençoe o senhor, pastor. Quero parabenizar todos os pastores pelo seu dia
os parabéns nesse dia do pastor. Que Deus abençoe todos os pastores espalhados na face da terra. Tem essa responsabilidade aí de cuidar do rebanho, né? Como já dizia certa feita o outro irmão, que um pastor falando sobre até os pastores que cuidem do rebanho como se fosse dele, como se o rebanho fosse dele. Que Deus abençoe todos os pastores, né, no mundo afora, em especial também os pastores da nossa localidade, da Mata Centro, né, localidade que compõe a Mata Centro, né, a região. E eu gostaria de deixar aqui um versículo que se encontra na palavra de Deus, mas bastante conhecido lá em Efésios, que diz assim o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? Efésios Efésios 4, versículos 10 e 11. Amém? Então, amados, rapidamente isso me fez lembrar esse versículo que certa feita numa região, eu trabalhava na região do Sertão, e alguns irmãos comentavam, né, especificamente na cidade de Argentina, alguns irmãos comentavam que a igreja lá não tinha pastor, né, e o triste de saber era que alguns irmãos estavam satisfeitos porque a igreja estava sendo coordenada pela direção da igreja e não pelo pastor. Então nós vimos aqui, mediante esse versículo ali, que é a palavra de Deus, que Deus, quando subiu aos céus, deixou um esquema de funcionamento das suas igrejas, né? Então é inviável uma igreja hoje em dia não ter pastores, não ter diáconos e por aí vai. Que Deus abençoe todos os pastores nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Aqui quem fala é Filipe Santos, líder do grupo UHB, União de Homens Batista, da Igreja Batista Vida aqui em Bonança. Com muita satisfação, venho aqui desejar feliz dia dos nossos pastores, todos os pastores da Mata Centro, como também os pastores do nosso Brasil, inclusive o meu pastor Lineker Souza. Que Deus abençoe a todos, e quero deixar um versículo para a meditação de todos. Eclesiastes 11:1, que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Que Deus abençoe a todos e que sigam sempre em frente com essa força e garra. Deus abençoe a todos. Graças, mais amados, que eu gostaria de agradecer a participação. Sou da Igreja Batista de Bonança 2. Gostaria de deixar um verso para todos os pastores em homenagem ao Dia do Pastor, que se encontra em Oséias capítulo 6, que diz: vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Graças pais amados, quero desejar a todos os pastores do dia, esse segundo domingo do mês de junho, quando a gente comemora o Dia do Pastor da nossa Convenção Batista Brasileira. A todos da nossa Associação Mata Centro, um forte abraço, Deus abençoe, multiplique esses anos de vida para que cada ano a gente possa estar contribuindo com uma mensagem de carinho e amor aos pastores. Em especial do pastor da minha igreja, pastor Laércio, um forte abraço e Deus abençoe. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa hora, gostaria de parabenizar todos os pastores da nossa associação Mata Centro, tendo em vista que se comemora o Dia do Pastor, e nós agradecemos a Deus pelos pastores que Ele tem nos dado. Suplicamos que nesses momentos difíceis que nós estamos a passar, que a Tua mão, Senhor, esteja estendida sobre Teus servos, dando-lhes sabedoria, graça, força e misericórdia para eles e para a nossa associação. Parabéns especial ao meu pastor Juarez Pereira de Macedo e a todos os pastores da nossa associação. Quero parabenizar os pastores da Batista da Mata Centro.
Muito bem, irmãos, depois dessa bela homenagem feita pela Associação Mata Centro, através dos homens batistas da nossa associação, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de ver e ouvir muitos irmãos, muitos gestos de carinho, muitas palavras confortantes nesse dia tão significativo e comemorativo. Assim, portanto, gostaria de agradecer a todos pelas palavras, pelos gestos, pelos momentos agradáveis de carinho. Quero agora lhe convidar, meu irmão, meu amigo, para que a gente possa aqui trabalhar o texto de Atos, capítulo 20. É um texto muito oportuno para essa ocasião. Atos, capítulo 20, a gente tinha lido o verso 28 no início do trabalho, e eu quero fazer a leitura aqui dos versos restantes, que vai até o 35. Então, do 28 até o 35. Atos 20, 28 ao 35. Que diz assim: para os que chegaram agora, né, podem aí já ir abrindo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, dos versos 28 ao 35, que diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tendo poder para vos edificar e para dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobiçais prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando, assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas bem-aventurado é dar que receber. Então, como podemos aqui observar, é uma palavra muito oportuna para o dia de hoje, para que a gente reflita, então, nessa visão agora pastoral de hoje, que é vista, comemorada, de maneira que também a gente veja os dois lados bem expressos aqui, ditos pelo apóstolo Paulo, e falando para os irmãos, a igreja, de um modo geral. Dizendo à igreja, já naquele período, da necessidade da igreja vigiar, da necessidade da igreja estar atenta, da necessidade da igreja ver os seus pastores, ver os seus líderes espirituais, observar neles a espiritualidade e assim poder se inspirar na inspiração pelo qual eles estão transmitindo. Assim como também o próprio apóstolo Paulo nos faz aí a advertência para observarmos o fracasso de muitos pastores, o fracasso de muitos líderes. E isso a gente não pode negar, a gente tem que ser realista. E nesse dia, a gente então valorizar os pastores que de fato dão a sua vida, se esforçam,
lutam em meio a tantas dificuldades. E o apóstolo Paulo fala de um negócio bastante interessante aqui no texto de Atos, quando nos reporta para verificar as condições financeiras, as condições sociais que é encontrado a igreja em muitos aspectos. E aí ele chega a tocar em assuntos muito íntimos e muito particulares e muito delicado, que é o assunto ao ouro, à prata, para que não haja cobiça, para que não haja ganância, para que não haja ali por parte tanto dos pastores como da igreja nenhuma forma desonesta nem desigual. E é interessante quando nós observamos nesta manhã de domingo, onde a gente pode aqui tratar deste assunto bem especificamente, e podemos então perceber a natureza da seriedade, a natureza pelo qual o texto de Atos nos reporta, ele nos mostra a grandiosidade de observarmos a seriedade e os homens sérios que a Bíblia está anunciando ou está dizendo por meio de suas características, assim como também daqueles que não levam a sério e não têm comprometimento nenhum com o santo evangelho de Cristo Jesus. E nesta manhã, eu quero que você perceba muito bem e faça esse diferencial, possa observar esse diferencial na sua vida para o seu próprio bem. O bem que eu estou falando é o bem espiritual e o bem da sua própria emoção, dos seus próprios sentimentos, para que a gente tenha aí uma koinonia, a gente tenha uma harmonia e você possa estar muito bem atento, muito bem vigilante com relação a isso. O próprio texto de Atos nos reporta dizendo que é necessário que observemos que há pastores, e esses pastores, eles oram, eles choram, eles se envolvem nos problemas em muitas ocasiões, se envolvem com seu rebanho, se envolvem em lágrimas e sorriso, contrastando os dois momentos ao mesmo tempo. Então, ele fala que há uma pessoa em que Deus assim diferenciou, escolheu, tirou do meio do arraial, no meio da congregação, para que ele pudesse servir como liderança e assim envolver e trabalhar todos que estão ali. Isso é a vida pastoral. Esse envolvimento, ele vai do mais profundo das necessidades, ali dos sentimentos, das queixas, dos momentos difíceis, assim como vai no mais profundo dos momentos particulares e momentos agradáveis, de alegria, de comunhão, de famílias bem particular, e ele compartilha desses momentos porque ele é tido como uma pessoa de inteira confiança, sendo considerado então líder espiritual, onde as pessoas colocam à sua disposição a sua própria vida espiritual, colocam os seus sentimentos e os anseios que estão no mais íntimo do coração, muitas vezes secretos, mas que às vezes é revelado para os pastores, para que eles possam ali compartilhar, possa ali juntos orar e participar desses momentos. Então, veja o quanto é precioso, delicado, sutil e muito importante esse momento em que a Bíblia está dizendo, são pastores que de fato dedicam a sua vida para que outras pessoas possam ser beneficiadas. Eu quero aqui observar e ver
que o próprio apóstolo está trabalhando para que a gente tenha, então, aí a natureza de ver uma igreja saudável com pessoas e irmãos aí bem saudáveis. Eu quero que você perceba aí, então, a grandeza que ele faz entre o verdadeiro pastor e o pastor falso, ou falso pastor. Portanto, o texto de Atos vai nos dar essa direção, esse norte, e dizer que aqueles que são ludibriadores, enganadores, eles não terão nenhuma preocupação com seu rebanho. E quando nós falamos sobre isso, que é um assunto muito delicado, mas é importante neste dia a gente tocar e então evidenciar para que a gente tenha aí o cuidado necessário e como igreja vigilante, uma igreja consciente, a gente possa saber no mundo que estamos vivendo que há os dois lados da moeda. Há o lado da moeda de homens distintos, homens de bom caráter, homens de muita fé, de muita confiança, homens retos, homens de oração, homens da sua família, de sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Assim como nós temos também enganadores, falsos, mentirosos, ludibriadores, homens que se preocupam com seu bel prazer, com sua vanglória, com sua vaidade, se preocupam com as fortunas desta vida, não se esforçam para trabalhar e obter, mas querem ganhar fácil, querem ter fácil as coisas, querem o estrelato, querem lugares altos que não conseguiriam jamais alcançar se por esforço próprio. Eles querem lugares através da cacunda, através de que os outros coloquem ele em patamares elevados. É a famosa escadinha. Querem subir, querem estar em lugares altos através do sacrifício de outros. Este não é o verdadeiro pastor. E você tem que observar, você tem que ser vigilante. Você não pode se iludir simplesmente por belas palavras. Tenhais cuidado, disse o texto, tenhais cuidado para que não vos engane os salteadores, os mercadores, que visam muito mais e se preocupam com o ouro e com a prata, se preocupam muito mais com os valores financeiros do que com as vidas. E é isso que o texto nos mostra com muita clareza, a diferença entre aqueles homens que se preocupam com as vidas daqueles que se preocupam com o ouro e com a prata. Quero aqui abrir um parêntese e dizer o quanto é necessário que as igrejas identifiquem os verdadeiros pastores e assim valorizem seus pastores, identifiquem seus pastores e amem, e possam se esforçar para que eles, portanto, tenham vida digna, tenham condições de sustentar a sua casa, sua família e viver vida digna, enquanto se preocupa com o rebanho, com as preocupações, as aflições e os momentos alegres do seu rebanho. Então é necessário que a gente abra esse parênteses, porque a gente vê uma confusão muito grande com relação a isto, porque pastor e dinheiro, pastor e riqueza, é um negócio que não soa muito bem, assim como qualquer outra religião, mas é necessário que a gente observe que há muitos pastores, há muitos obreiros, há muitos missionários que merecem sim uma atenção especial de seus rebanhos, assim como também eles se esforçam ou devem se esforçar
para obter os recursos necessários ou aquilo que é necessário para a sua família. Então aí a gente vê o diferencial. Esforça-te, tem, não é, bom ânimo para trabalhar e lutar, disse o apóstolo Paulo ali à igreja em Éfeso, quando alerta para que os presbíteros e os homens ali destinados a cuidar da igreja pudesse ter a sabedoria necessária para identificar homens escolhidos segundo o coração de Deus, para que não houvesse ali o constrangimento, ali a decepção de estar ouvindo um homem que não era segundo o coração de Deus e ao mesmo tempo estarem ali sendo enganados e depois a grande decepção e vergonha para o Evangelho de Cristo Jesus. E aí o próprio apóstolo fala das características necessárias para que a igreja assim tornasse uma igreja vigilante e uma igreja que pudesse ter sabedoria para poder ver na própria figura pastoral ali a unção de Deus, os aspectos ou características que o identifique como pastor, como líder de uma igreja, líder de um rebanho, como missionário, como presbítero, como diácono, e assim a igreja nos mostra a realidade dos fatos, para que não nos tornássemos ineptos, ou tolos ou bobos, sendo enganados por qualquer um que às vezes por uma boa oratória, por um bom discurso, pudesse então nos enganar. É necessário que a gente observe que não está nos trajes, muito embora hoje, por ser dia do pastor, eu botei aqui um terno, né? Eu botei um terno para ficar arrumadinho, bonitinho, dia do pastor, mas os irmãos não vão ver nas outras lives esse terno, porque eu não achei necessário, não é? Uma vez que nós estávamos trabalhando, os irmãos em casa, e aí eu vi a necessidade de nos identificarmos com os irmãos. Mas hoje é um dia em que a gente está comemorando, então hoje resolvi usar o terno. Mas é importante a gente observar que não está no terno, não está nas vestimentas o caráter do cidadão, não está na boa palavra, na boa oratória o caráter do cidadão, está nas atitudes, está justamente na sua forma de ser, no seu eu, no seu perfil. E a gente precisa estar muito atento a estas coisas, para que a gente não possa colocar todas as nossas fichas num homem e depois, logicamente, se decepcionar. Porque a gente precisa colocar toda a nossa confiança, toda a nossa vida em Deus. Deus, sim, que é verdadeiramente fiel, que é altamente confiável, que é verdadeiro amigo para todas as horas. Então, é uma coisa que a gente não pode se iludir, nem tampouco passar batido. A gente precisa observar e ser vigilantes, porque uns são chamados para serem pastores e outros se chamam para serem pastores. Ele se autodenomina pastor, e aí olhamos que não é assim o ministério pastoral, não é assim a vida pastoral. Deus chama homens e mulheres para a sua obra específica, maravilhosa. Como disse o próprio apóstolo, ele comprou por preço de sangue a sua igreja. E por ter comprado por preço de sangue a sua igreja, então ela tem alto valor. Ela custou a vida do Filho amado. Ela é muito preciosa. Ela é a menina dos olhos de Deus, diz a própria palavra santa do Evangelho Santo de Cristo Jesus. Então, pautado nisso é que a igreja precisa ter um olhar para identificar e saber os homens inspirados e mulheres inspiradas para a obra do Senhor.
a obra do Deus eterno que está sobre a terra até a consumação dos séculos. E é importante que a gente observe estas coisas. Eles precisam estar edificados na palavra e na graça. E quando nós observamos isso, é quando observamos que ele consegue estar trabalhando com a igreja. Eu falo o pastor consegue trabalhar com a sua igreja, mesmo diante da escassez, mesmo diante da fartura. Por quê? Porque ele consegue identificar e consegue pelejar e consegue enfrentar as dificuldades com a sua igreja, assim como também nos momentos de fartura ele consegue celebrar e ver a necessidade daquele momento e como usar aquele momento em benefício comunitário, em benefício de todos. A gente precisa então entender que a igreja é um instrumento de Deus para a bênção de cada um de nós. É um instrumento de Deus para abençoar a mim e a você. Então, possamos nesta manhã de domingo refletir e observar que este dia é muito importante para então, de fato, valorizarmos e honrarmos os homens de Deus espalhados sobre a face da terra. Ao mesmo tempo que é uma grande advertência nessa manhã para que a gente tenha um olhar sábio para identificar e saber quem de fato está compromissado com o reino de Deus, ou se ele está compromissado com o ouro ou com a prata que ele avista a um palmo do seu nariz. É importante que eu e você esteja bem atento, orando e vigilante, porque o Espírito do Senhor, ele dá com clareza e exatidão e revela à igreja com visão, com discernimento, para que ela identifique o verdadeiro pastor das ovelhas. E assim, o pastor e a ovelha viverão pautados na palavra santa, pautados e edificados na rocha que é Cristo, e ambos na dependência do Espírito Santo, na dependência da graça, na dependência do Senhor, que é Senhor de todos. Então o verdadeiro pastor vai pastorear com humildade e vai atrair todos para uma comunhão, para uma espiritualidade, todos direcionados para Cristo Jesus, que é a estrela principal deste momento específico. Ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é a estrela da manhã, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a luz que ilumina a sua igreja, ele é o principal motivo pelo qual todos nós estamos juntos e bem edificados na sua palavra para o glorificar e dizer quão grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Assim, teremos aí um suporte necessário, uma plataforma digna de adoração, de louvor ao Senhor, que de fato importa que o seu nome cresça e o nosso diminua. Então, o verdadeiro pastor não é astro de cinema, não é a estrela do momento, mas ele conduz e vive com a sua igreja, andando juntos e caminhando juntos para a nova Jerusalém, ataviada da parte de Deus, adornada, esperando então o glorioso encontro com o noivo tão bem aguardado, o noivo belíssimo, todo lavado e remido, santo, milagroso, poderoso, salvífico, o Senhor da criação, Jesus de Nazaré, conformidade com os textos que nos dão e nos apontam, direcionando para Ele, o Senhor das nossas vidas. Então,
o verdadeiro pastor se submete ao cajado maior, que é o cajado do bom e fiel pastor, como diz o Salmo 23, o supremo pastor, o Senhor das nossas vidas, o Senhor por excelência de todos os pastores e de todas as igrejas que estão de fato honrando e servindo ao Senhor com alegrias e em sacrifício vivo, em culto e vida, para que possa ser testemunhado da graça do Senhor, da graça do Altíssimo. Assim, nós encerramos ou suspendemos esse momento e que esta palavra seja uma palavra de edificação e ao mesmo tempo de exortação, para que possamos então recompensar quem de fato merece e também distanciar-se daqueles que de fato não há comprometimento, mas sim orar por eles e falar da verdade de Deus, para que eles se arrependam dos seus pecados e possam de fato obedecer a Deus e ao Senhor. Então, com esta palavra, desejo a todos os irmãos um bom restante de domingo na presença de Deus. Nós teremos aí mais um hino de louvor ao Senhor e agradecendo desde já, mais uma vez, por todos os carinhos, afetos aqui representados através do Facebook, através do Zap, através do Instagram, de todos os irmãos que têm lembrado desse dia do pastor. Então, à noite haveremos de nos encontrar às 7h30, continuando estas comemorações e continuando ouvindo e vendo a grandeza da palavra de Deus. Então, seja você aí um vigilante, uma pessoa ativa e muito bem fincada na rocha que é Cristo Jesus, o Senhor. Deus te abençoe.